Boa noite, povo de Deus. Aqui eu estou para fazer uma mensagem especial falando sobre o perdão. Falando sobre o perdão de Deus para com as nossas transgressões, os nossos pecados, como que recebemos o perdão. E eu encontrei uma passagem muito especial, uma passagem chave que vem de encontro a esse tema que é o perdão dos nossos pecados, né? Porque Jesus fez isso por nós. Ele foi o sacrifício vivo, o sacrifício que Deus ofereceu como se fosse um cordeiro no altar do Calvário. E ali ele pagou o preço de nossos pecados, nossas transgressões e nos deu direito à salvação. Então, eu vou falar uma passagem muito especial aqui em Salmos capítulo 32 e versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, quando a gente vive no pecado, quando a gente erra também, a nossa consciência começa a pesar. Quando fala que a tua mão é a consciência de Deus, dia e noite sobre mim. Aquela pessoa que peca, aquela pessoa que vive no erro, ou aquela pessoa que pratica o pecado, e às vezes até de Deus, mas quando erra, então a consciência começa a pesar. A mão de Deus começa a cobrar da pessoa, começa a cobrar, começa a tocar, incomodar. Mas tem tantas pessoas que estão tão apegadas ao pecado, tão entregues ao mundo, que elas não passam mais a sentir o toque de Deus. Elas passam a não sentir o amor de Deus mais. Não tem a sua vida voltada à presença de Deus. Então, o problema do pecado é que ele é o único capaz de nos afastar de Deus. O pecado, ele é oferecido por esse mundo. E esse mundo é do mal, do diabo, do maligno. O mal, ele usa o pecado para nos afastar de Deus. O pecado não pode nos afastar de Deus. Porém, quando a gente dá ouvidos ao erro, dá ouvido à transgressão, dá ouvido a toda sorte de iniquidade, como diz aqui, né? A toda sorte de fraqueza desse mundo, da carne, então a gente passa a falar assim para Deus, eu quero seguir a minha vontade, eu não quero mais ouvir tua voz. Quando a gente peca, então a gente se afasta de Deus, mesmo que Jesus se sacrificou, ainda que Jesus sacrificasse, nós temos que fazer nossa parte, porque senão o pecado tem domínio sobre nós. O pecado tem domínio sobre nós, porque a Bíblia diz, não estejais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então a própria palavra de Deus nos ensina a não estar na carne, ou seja, não ficar no erro, não permanecer no erro. Nós erramos, nós pecamos, mas uma coisa é pecar e outra coisa é viver uma vida de pecado. Então, quando você erra, quando eu erro, quando nós erramos, então a nossa consciência começa a pesar. A nossa consciência pesa. Porque essa é a realidade. Quando a pessoa é de Deus, a consciência começa a pesar. Antes ou depois de pecar. Quando a gente vai errar, Deus ele começa alertando. Deus alerta. Ele não nos obriga a seguir a vontade dele. Mas ele nos alerta, isso aqui está errado, isso daqui está certo. Então, cabe a nós escolher qual é o caminho a seguir. Se a gente seguir o caminho de Deus, a mão dele não vai pesar sobre nós, a gente vai se sentir limpo. Mas se a gente segue o caminho da iniquidade, o que vai acontecer? Dia e noite a consciência vai pesar. A mão de Deus vai pesar sobre nós. E aqui também diz que o vigor se torna sequidão de estio. O que é isso? Quando a gente está na presença de Deus, a gente tem uma vida voltada a Deus, então a nossa vida espiritual tem força, tem vigor, tem aquela sede, ela cresce, ela desenvolve. Porém, quando a gente peca, quando a gente erra, esse vigor, toda essa força,
esse entendimento, essa entrega, essa renúncia, esse sacrifício todo, essa alegria, esse prazer, tudo isso passa a secar. Aos pouquinhos vai secando. O pecado não seca a nossa vida espiritual de vez. Vai secando um pouco, aos pouquinhos. Vai secando o temor, vai secando a confiança, vai secando a fé, vai secando o caráter. Tudo vai sendo apagado. E vai chegar uma hora que a vida espiritual da pessoa fica escassa, fica fraca, vazia, não dá frutos, não anda, não desenvolve. Então a pessoa acaba por quê? Se afastar do rebanho de Deus. É como aquela ovelha perdida. Se afastou do rebanho. Por que se afastou? Por causa do pecado. Por causa que o pecado, a iniquidade, a transgressão, que esse mundo nos oferece, é o que nos afasta de Deus. Nos leva a andar um caminho errado. E para esse mundo, pessoal, é o seguinte: o que é certo está errado. E o que está errado está certo para esse mundo. Sendo que para Deus é o contrário. A palavra de Deus, tudo que está na palavra de Deus é certo. E a pessoa precisa praticar. Mas o que a pessoa tem mais praticado nesse mundo não é a palavra de Deus. Não é as escrituras. O que as pessoas têm praticado no mundo é as coisas do mundo. Porque quem é da carne cogita das coisas da carne. Mas quem é do espírito cogita das coisas do espírito. Não é verdade, pessoal? Então, você que está no caminho certo, persevere. Persevere. Eu sei que tem momentos da vida que a tentação ela vem mais forte. O pecado vem mais forte. Cada vez mais que você vai crescendo na fé, o pecado vem com tudo. Vem tudo se levanta, tudo cogita contra você, porque você é do espírito. E a carne, ela debate contra o espírito. Porém, cabe a você alimentar o espírito ou a carne, para que um dos dois vença. Porque dentro de nós tem dois lobos. A carne e o espírito. Quem você alimentar mais, esse vai vencer um ao outro. Então, quem está certo? Deus. Deus está certo. E o mundo está totalmente errado, enganado, e iludindo a muitos. Muitos estão deixando de andar, de viver na certeza da palavra, para viver numa facilidade nesse mundo. Está no espírito, está certo, está confiante, está entregue na palavra de Deus. Por isso eu estou aqui falando do perdão. Porque quando a gente tem o perdão de Deus, a gente tem a certeza de que Ele está conosco, de que Ele nos lavou, de que Ele nos salvou, de que Ele nos aceitou. E sobre todo o nosso pecado, Jesus Ele está. Quando a gente passa por uma consciência pesada, no momento que a gente pede perdão a Deus e a gente crê de fato, então aquele peso é arrancado. Porque enquanto a gente estiver errando, pessoal, como diz aqui, a mão de Deus vai pesar sobre nós. A consciência do Senhor Jesus vai pesar sobre nós. Então, quando a gente não vive no caminho certo, que é o caminho de Deus, então a nossa vida vai se autodestruindo aos poucos. Tudo vai se secando com o tempo, a nossa força vai secando. O desejo de agradar a Deus vai secando. O desejo de obedecer a Deus vai se acabando por conta das falhas, dos erros que você não eliminou da sua vida, que você não eliminou da sua casa. Porque quando nossa casa está suja, então fica um lugar muito desagradável. Mas quando a gente limpa, Jesus ele passa a habitar. Sobre todas as nossas dificuldades ele está. Sobre o pecado ele está, porque ele nos dá força para dominar. E somente quando a gente... O que acontece? Somente como que a gente consegue esse perdão, viver no caminho certo, viver uma vida certa? Quando a gente faz uma aliança de sangue, uma nova aliança com Deus, como diz a palavra, com o cálice do sangue de Jesus. Não na Santa Ceia, pessoal. A Santa Ceia é uma cerimônia importante, onde tem um cálice, a nova aliança. Porém, essa aliança, esse pacto, não é na Santa Ceia, porque qualquer um pode pegar a Santa Ceia. É dentro de nós, em nossa comunhão com Deus. Essa é a aliança que devemos firmar.
A nova aliança está quando a gente renuncia, quando a gente toma uma atitude, uma decisão, fala, meu Deus, a partir de hoje eu vou andar no teu caminho. A partir de hoje eu vou fazer o que é certo. A partir de hoje o que é errado vai estar bem longe de mim. E eu vou estar mais perto de ti cada vez mais. E assim, pessoal, Jesus Cristo vai acrescentando novidades em nossa vida. Ele vai renovando nossa fé. Aquilo que se secou, pessoal, ele vai renovando. Ele vai restaurando. Ele vai reconstruindo, restituindo aquilo que foi roubado com o tempo. Aquilo que foi roubado com o pecado, com o mundo e iniquidade. Então, a internet, ela induz a pessoa ao erro. Muitas coisas na internet, né, na maioria das vezes. Claro, tem a palavra de Deus, como estou fazendo agora. Tem outras coisas de fé. Mas o que mais tem nesse mundo, na internet, no mundo em geral, é o que é errado. E as pessoas acessam aquilo ali e acham que aquilo é normal. Acham as coisas do mundo normal, acham certo. Quando na verdade está se contaminando a fé, contaminando a própria vida. Então, é necessário, é preciso que a gente guarde a fé. É preciso, para que o mal ele não venha nos induzir a andar no caminho errado, a andar no pecado, a andar na sequidão espiritual. Então, o mal faz de tudo, usa as coisas do mundo para marcar nossa vida e nos tirar da presença de Deus e nos arrancar da presença de Deus. Por isso, pessoal, que devemos viver na presença de Deus. E aonde a gente for, a gente tem que revelar ao Senhor Jesus, testemunhar o poder de Deus. Porque o pecado, pessoal, a iniquidade, como diz aqui, não só arranca o vigor da pessoa, mas fragmenta a vida física da pessoa. Fragmenta. Ou seja, quanto mais a pessoa peca, mais ela destrói a própria carne. Porque a carne se automutila, se autodestrói praticamente. Cada pecado tem a sua consequência, tanto espiritual quanto física. E a pessoa precisa acordar para isso. Porque tem muitas coisas erradas nesse mundo. Tem mais coisas erradas nesse mundo do que certas. Então precisamos separar as coisas, fugir do que é errado. Fugir, resistir o mal, ele fugir de nós. Fugir por causa da nossa resistência contra ele. Então, pessoal, deixa essa mensagem em Salmos, capítulo 32, versículo 4, para vocês meditarem. E essa é a palavra que eu queria passar para vocês. E agora eu vou fazer uma oração especial para que o Senhor Jesus venha nos fortalecer cada vez mais. E a todos que creem na palavra e que vivem pelo que está escrito em nome de Jesus. Espírito Santo, meu Deus, aqui está o seu povo, Senhor. O teu povo, meu Deus, que quer andar em santidade. O teu povo que quer viver uma fé verdadeira, que quer andar segundo os teus propósitos, segundo o teu coração. Senhor Jesus, eu tenho certeza de que o Senhor conosco está. De que o Senhor está aqui, meu Deus. De que o Senhor não desistiu de nós. Por mais podres e miseráveis que somos. Por mais que pecamos ontem, ou que pecamos, meu Deus, e não nos arrependemos, o Senhor nos aceitou. O Senhor está aqui e não desistiu de nós. Então, meu Deus, se em algum momento nós defraudamos contra Ti, os sinceros de coração que aqui estão, meu Deus, venham ouvir a Tua palavra. Que ouvir a Tua palavra e creram. Espírito Santo, que o Senhor venha perdoar essa pessoa. Lava essa pessoa, molda, para que essa pessoa tenha forças, meu Pai. Talvez uma pessoa fez alguma coisa contra ela, meu Deus, tenha misericórdia. Lava o coração, lava o interior dessa pessoa, faça a pessoa se levantar. Ó Deus, edifica, meu Deus, essa pessoa sobre a Tua rocha, meu Pai. E que o Senhor venha atender a necessidade do seu povo. Ó, perdoa. Ó, tenha compaixão, meu Deus, de nós. Tenha misericórdia dessa pessoa que tanto necessita de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Porque o mundo, meu Pai, vem com tudo para tentar nos destruir, para nos induzir, meu Deus, à perdição eterna. Mas eu peço a Ti, Senhor, dai-nos força para continuar e na fé crescendo. Eu Te agradeço pelo privilégio, ó Deus, de estar aqui.
Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que talvez está passando por um problema, que tem afastado de Ti, que tem enfraquecido a fé dela. Fortalece. Dá-lhe vigor, como diz a Tua palavra. Não deixa nada secar o vigor espiritual que nós precisamos. Porque essa palavra é muito importante, meu Pai, essencial para nossas vidas. Faça frutificar. Faça dar fruto. Pois tudo eu te entrego nas Tuas mãos e te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, povo de Deus. E essa é a fé. Deus abençoe a todos. E até a próxima oportunidade. Em o nome do Senhor Jesus.